Olá, jovem! Olá, jovem! Eu sou a Priscila. Eu sou o Rodrigo. E hoje a gente vai falar coisas que a gente aprendeu na quarentena. Sim, a quarentena está sendo bem desafiadora em muitos aspectos, mas existem pontos positivos, né? Existem coisas que a gente aprendeu por conta dessa situação. E é disso que a gente vai falar hoje, não é isso? É isso mesmo. A primeira coisa que a gente vai falar hoje é sobre como a gente mantém a rotina de exercício em casa. Antes de mais nada, a gente precisa... Ah, não, é sério. Vamos lá. Vai. Antes de mais nada, a gente precisa falar como a gente... como essa questão do exercício foi inserida na nossa vida. Então, assim, a gente manter durante a quarentena uma coisa que a gente conquistou antes da quarentena. Então, a gente não tinha o hábito de fazer exercício e a gente começou e tal. Foi uma dificuldade muito grande para inserir esse hábito. E de repente a gente recebe notícia que a academia não vai mais abrir e já era, acabou. Então a gente pensou, não vai mais rolar exercício, né? Não tem mais exercício. O fato era como fazer o exercício em casa, né? Como a nossa primeira questão era essa, como fazer exercício em casa. A gente começou pensando em manter o foco só no cardio. Lembra disso? Lembro, porque assim, a gente aprendeu a fazer exercício na academia. Então a gente depende de uma máquina para fazer exercício. Você vai trabalhar bíceps, como assim bíceps só com o peso do corpo? Isso é surreal, né? Então a gente não fazia ideia de que é possível fazer exercício sem um aparelho de academia. Então a gente resolveu focar no exercício cardiorrespiratório. Sim. A gente tentou um monte de coisa, a gente tentou HIIT no YouTube, a gente tentou pular corda, a gente tentou o que mais? Até dancinha a gente tentou. Tentou dancinha, nossa, dancinha porra, meu Deus. E não tava rolando. Não tava rolando, exercício em casa, fail. A gente começou a estudar quais eram os exercícios que a gente ia conseguir manter esse hábito saudável de fazer exercício. Não que a gente esperasse algum resultado. Na academia, pelo contrário, na academia a gente esperava um resultado. Na quarentena a gente partiu da ideia de que vamos fazer alguma coisa que não deixe estragar tudo, né? Perder toda essa conquista que a gente teve. Acho que tem uma coisa também que no início da quarentena a gente não tinha noção do quanto tempo a gente ia ficar sem academia. E a gente tinha a esperança de que seria por pouco tempo. Sim, lembra? sim, a gente imaginava que era um mês, vamos ficar um mês segurando a onda. De 15 dias a um mês, né? E a gente já tá aqui há mais de 2 meses. 2 meses, isso, né? Previsão de volta. E aí, a gente viu que a quarentena estava se prolongando e o que a gente estava tentando não estava dando certo. Então a gente foi estudar formas de fazer exercícios mais eficientes. Lembrando que, com pouco tempo, porque a gente precisa trabalhar. E assim, eu não diria que não tá dando certo. É que assim, não era sustentável. A gente fez por um bom tempo, né? A gente fez vários exercícios por um período, longo período, tô falando 5 dias. E aí, a primeira coisa mais sustentável que a gente achou foi a flexão. A gente sabia, por exemplo, que quando a gente faz flexão, a gente está trabalhando um grupo muscular X. Então, por exemplo, na flexão a gente está trabalhando ombros, peito e um pouquinho de tríceps. Então a gente falou, é um tipo de exercício bastante complexo, um exercício clássico, com várias aspas aí, né? É um exercício bem interessante. E a gente falou, né? Vamos começar com a flexão a gente mantém. Isso. E aí a gente passou um bom tempo fazendo flexão e pulando corda. Eu acho legal a gente contar também que como é que a gente faz esse exercício junto. Porque a gente tá em quarentena, a gente não mora junto. Eu faço em casa, o Rô faz na casa dele, e a gente faz pela webcam. E aí a gente foi estudar outras coisas. Bom, a gente já sabia que o agachamento era um treino completo. Na verdade, Pri, a gente foi mudando aos poucos. A gente não abandonava um exercício. O que acontecia? Desculpa, amor. A gente não abandonava um exercício. A gente simplesmente deixava de fazer. A gente tava fazendo. Não é abandonar. A gente fazia corda. Mas eu quero dizer assim, a gente não abandonava, tipo, vamos deixar a corda pra lá e procurar um exercício que seja mais interessante. Não tinha isso. A gente simplesmente parava de fazer. E aí,
a gente lembrou que o agachamento é um exercício completo para pernas, para membros inferiores. Sim, a gente viu um vídeo na internet, né, sobre de HIIT, né, era um HIIT. Não era HIIT. Aquele é que não vou falar pra não fazer divulgação do canal. Por que não? Vai que ele marca a gente lá. Ah, que parece. Tô brincando. Não, a gente viu um vídeo, mas não é HIIT. A gente viu um vídeo do Bertolucci, na verdade, e a gente usou esse vídeo, como se fosse a referência, tipo, ó, esse a gente não abandona. Então a gente pegou esse vídeo aqui e falou assim, ó, lá tinha um exercício para pernas. E aí no final do vídeo ele falava, e aqui está o fechamento de um exercício completo para pernas. Pronto, era o que a gente precisava, era o mantra que a gente precisava. Então a gente pegou aquele vídeo e falou, não larga mais esse vídeo, tipo, a gente perdia o vídeo, ficava procurando no YouTube, porque tinha que ser aquele vídeo. Então toda vez que a gente ia fazer exercício, tinha que ser aquele vídeo, porque tinha uma pessoa no final do vídeo falando, esse é o exercício completo para membros inferiores. Então a gente falou, caramba, é isso, não solta mais, agora a gente já sabe o que fazer. Então a gente começou a trabalhar agachamento, né? Isso. E aí a gente foi adaptando ao nosso jeito, né? Foi. Primeiro, enfim, a gente foi transformando o agachamento, a gente começou com uma série igual a do vídeo, e aí a gente foi transformando com o passar do tempo. Então o Rô começou a fazer com peso, aí eu não tinha peso, eu comecei a fazer com saco de arroz. Depois do saco de arroz eu comecei a pegar minha filha, colocar no ombro e fazer com ela, aí ela não quis mais me ajudar também. E aí eu continuei fazendo sem peso e a gente achou uma forma mais legal. Foi, quer fazer o exercício direito. Foi quando a gente percebeu que tava fazendo o exercício errado. Aí a gente falou, vamos tentar fazer do jeito certo? Aí, nossa, não precisa de peso, não precisa de nada. Foi incrível. O exercício... A flexão também. A flexão também. Flexão, gente, nossa, a gente precisa dar um jeito de piorar e tal, porque fazer sem máquina, tá precisa do fácil, supino e tá tal, muito fácil nossa. essa flexão. Aí a gente viu um vídeo ensinando a fazer flexão direito. Aí a gente descobriu que o exercício não era fraco. E aí, depois que a gente faz a flexão e o agachamento, em geral ele brinca com a argola. Quando eu tô disposta, eu faço o abdômen. No chão, deito no chão, seguro no pé da cama, aqui atrás, e faço a vela. Então, hoje a gente mantém essa rotina. Então, todos os dias a gente faz flexão, agachamento, ele faz as argolas e eu, às vezes, faço o abdômen. O que a gente aprendeu foi fazer exercícios em casa. É possível você manter uma rotina saudável de exercícios sem depender da academia. E mais uma coisa, você não precisa de receita pronta, você pode estudar e adaptar a sua rotina ao seu corpo. E isso vocês vão ver melhor lá no canal do Rô, que chama Contém Fibra, que é um canal de emagrecimento, que ele conta como ele perdeu peso, bastante peso em pouco tempo e de forma saudável. Saudável, sempre saudável. E como é essa nossa relação com a balança, com a comida. É um canal sobre isso. A segunda coisa que a gente aprendeu com a quarentena foi uma coisa que a gente já sabia como fazer, mas a quarentena fez com que a gente conseguisse colocar isso em prática. A gente sabia como fazer, mas não fazia. Mas não fazia. Né? E sabia que precisava fazer. Isso. Que é a mudança da nossa relação com a comida, que também é algo que está intimamente ligado com a prática de exercício, porque um completa o outro, para deixar a nossa vida mais saudável. A gente tem ouvido relatos de pessoas que engordaram. As pessoas dizem muito isso, nossa, só tô comendo, a quarentena. A gente começou um pouco assim, né, a quarentena também. Um pouco. Uma tapioca com 6 ovos fritos, cheio de requeijão. Começou um pouco assim. Tipo, 2 pacotes de salgadinho em 20 minutos. Sim. Começamos um pouquinho assim. Começamos a quarentena um pouco assim. E a gente, em determinado momento, a gente olhou um pro outro e falou, isso tá errado, isso não tá legal. E a gente decidiu que a gente precisava mudar a nossa relação com a comida. Eu sempre ouvi dizer que é importante você registrar o que você está comendo, porque a consciência do que você está comendo vai ajudar bastante na sua mudança de hábito. A gente adora planilha. A gente é louco por planilha. Planilha e lista. E lista. A gente adora planilha e lista. Eu tinha criado uma planilha onde dava para você calcular todos os macros que você come. Para você que não sabe, todo alimento ele está dividido em 3 macronutrientes. Professor Tiburcio. Que é a gordura, o carboidrato e a proteína. E esses macronutrientes, cada um tem sua função.
A proteína, por exemplo, para construção celular. Então a pessoa que quer ganhar mais músculo, ela tem que consumir mais proteína. E tem o carboidrato e a gordura, que são fontes de energia. Eu tinha criado uma planilha para você tabelar todas as fontes de energias que você tem, que você consome. E eu fazia o registro de todos os macros que eu consumia ao longo do dia, só que isso não era sustentável. E eu nunca entendia porque eu achava que faltava força de vontade. E aí um dia eu mostrei pra Pri, e ela ficou encantada também, outra doida de planilha. E aí a gente ficou controlando junto os macros. E aí se tornou sustentável. Eu acho que isso é uma coisa que a gente aprendeu também, né? Que fazer as coisas junto com alguém torna tudo muito mais sustentável ao longo do tempo. Parece óbvio, mas às vezes o óbvio precisa ser dito. E é interessante isso porque a gente passou a compartilhar esse conhecimento, né? Eu acho que o mais legal do registro, de tudo isso, é você poder olhar e entender qual é a sua verdadeira relação com a comida. Por exemplo, nesses 2 meses, eu descobri que eu não posso ficar sem carboidrato. Eu fico insuportável quando eu reduzo muito o carboidrato, né? Sim, sim. Fico muito chata, chorona, sensível, enfim. E eu descobri que eu tenho que dar carboidrato pra ela. Então é isso, a gente tá registrando e esse hábito de registro fez a gente perceber um monte de coisa e foi em decorrência da quarentena. Agora vamos para o nosso terceiro item, a terceira coisa que a gente aprendeu na quarentena. O nosso terceiro aprendizado é a gente se arrumar pra gente mesmo. A gente aprender a ficar bem com a gente mesmo em casa. A gente vê nas redes sociais, a gente ouve de colegas que as pessoas têm ficado o dia inteiro de pijama. Você vê as pessoas dizendo que estão envelhecidas. Eu sempre dei muita importância pra aparência, sempre gostei de estar sempre arrumada, sempre pronta. A gente começou a quarentena fazendo o contrário de tudo isso, que era, estamos em casa. Só que a gente passava o dia inteiro com a webcam ligada, a gente passa o dia inteiro juntos, e eu comecei a me sentir mal de estar na webcam sem ter o cabelo arrumado, sem estar maquiada e tudo mais. Então eu comecei a me maquiar, pelo menos uma maquiagem leve pro dia a dia, pra não aparecer na webcam de uma forma que não me agrada. Um parênteses, no decorrer da nossa relação, o Rô também foi se interessando. Eu não tinha interesse por essa questão da aparência. Eu sempre fui um sujeito muito largado. E como a Pri tem esse interesse, essa preocupação com a aparência, isso influencia a gente, né? E eu também tenho ganhado interesse por isso também, tenho me preocupado mais com essa questão da aparência. Isso envolve muita autoestima. A gente sempre tem a impressão que a gente se arruma pra quem tá lá fora. Né? Então você se arruma para trabalhar, você se arruma para ir ao shopping, você se arruma para ir ao clube, para ir à praia. E a gente aprendeu na quarentena que na verdade a gente se arruma pra gente, não é pro outro. Na quarentena a gente, ou você não se arruma, como a maioria, ou você começa a se arrumar para si. Agora vamos para a quarta coisa que a gente aprendeu na quarentena, que é o registro financeiro. Não, a gente tem que falar. É uma coisa que a gente sempre sabia que tinha que fazer, mas a gente nunca fez. Eu sempre tive dificuldade em controlar os meus gastos. E o Rô me mostrou uma planilha de registro financeiro, de registro orçamentário. E eu gostei bastante. Primeiro porque eu gosto de planilha, segundo porque eu achei que isso podia mudar minha relação com o consumo. Todo mundo sabe que é importante você ter uma planilha financeira, mas a gente sabe que a maioria das pessoas não praticam isso. E na quarentena a gente colocou isso em prática. Nessa planilha a gente tem todas as entradas e todo o nosso consumo, desde despesa fixa até consumo supérfluo. Assim como o registro alimentar, o registro do consumo também mudou bastante, pelo menos a minha relação com a forma que eu consumo. Eu pude olhar para isso, estudar, descobri que meu dinheiro ia todo em perfumaria, todo em cosmético. E é legal que você consegue perceber para onde vai, o que você nem sabe para onde vai. E a gente aprendeu o hábito de registrar todos os nossos gastos também. O mais importante disso é a gente conseguir, com o registro, da mesma forma que o registro alimentar, é conseguir estudar a nossa relação com aquele hábito. E hoje também, o legal é que hoje a gente consegue olhar um para o outro e dizer, olha, você está comprando isso porque você precisa ou por uma situação X? Essa liberdade de um falar pro outro e essa maturidade de um ouvir o outro é muito importante. E como, de novo, a gente tem registrado juntos, então a gente consegue perceber os próprios
pontos e os pontos do outro. Essas são algumas das coisas que a gente aprendeu na quarentena. A gente possivelmente vai fazer um outro vídeo falando algumas outras coisas que a gente aprendeu e a gente espera que vocês tenham gostado. Se inscreve no Não, canal, começa dá de novo. joia, compartilha, aperta o sininho lá, aquele sininho pra você receber notificação, fica fã da gente, é isso tudo aí. Que a gente é muito legal. Nós somos demais de legal. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, jovem! Tchau, jovem. Não, tá ao contrário. Já começar tudo de novo? Não. Só esperar. Eu tô gravando pra ter o que colocar no final. Entendi. A gente tá esperando o caminhão passar, é isso que você queria? Eu gostei bastante da minha maquiagem, não ficou boa? Isso vai também? Pode ir. É que eu aprendi a fazer Fox Eyes. Eu gostei da minha maquiagem. Tá top. Mas então, vamos lá. Então, se você não sabe por que seu namoro não tá dando certo, é isso. Às Apele vezes- pro pão puma. Às vezes é o carboidrato. Agora vamos para a quarta coisa que aprendemos na quarentena! Apenas R$19,90! Não, tô brincando. Pera aí, olha lá, ó. Viu? Olha o quê? O sino é desse lado.